Bem-vindas a mais um Passo a Passo. Isto aqui é um desafio à resiliência das participantes e à adesão de cada uma. Tem sido uma caminhada muito interessante para todas, para mim inclusivamente, e que penso que aqui como início, para também nos enquadrarmos no contexto em que estamos, do ponto de vista das sessões, lembrei-me de 3 ideias, talvez bastante aleatórias, mas que nos podem ajudar nesta fase. Pensando até no conceito do passo a passo, não é? Um dia de cada vez nós sonhamos chegar ao céu, sabemos que o nosso destino é o céu, mas temos muitos desafios aqui na Terra que às vezes obscurecem um bocadinho este desafio. E eu gostei de ouvir na Via Sacra deste ano aquela frase que nós, possivelmente é uma ideia que temos na cabeça, mas que nos ajuda a recordar, que Deus não chama quem é capaz, mas capacita quem chama. E nós somos chamadas para o céu e capacitadas para esse chamamento, não é? Para esse chamamento, para um caminho de santidade, que às vezes nos sentimos incapazes, indignas, impotentes, mas podemos ter esta convicção, não é? Deus não chama quem é capaz, mas capacita quem chama. E às vezes ajuda-nos a recordar, que significa voltar atrás com o coração, não é? Voltar atrás, recordar, que vem de coração, as coisas boas da vida, não é? Tudo o que nos aconteceu nos vários passos que já demos neste caminho da existência maravilhosa que percorremos aqui na Terra. E depois, como estamos no tempo pascal, também a terceira ideia que queria transmitir nesta introdução, era que nós na Páscoa passamos da morte para a vida, do pecado para a graça. E às vezes nós precisamos de Páscoas na nossa vida, Páscoas no nosso dia, para nos ressuscitarmos, para este novo desafio que é chegarmos ao céu e irmos percorrendo um dia de cada vez, um passo de cada vez. Recordando também o que já tivemos na sessão passada o Sacramento da Ordem, não é? Com o convite do Padre Tomás Castelo Branco, que nos falou da primazia da graça e inclusivamente nos falou da publicação da sua tese. Eu depois no fim disse que ia ser a defesa da tese, mas retifico, foi a publicação da tese sobre o primado da graça de Deus em São Tomás de Aquino, e fica aqui também a menção de que o Padre Tomás ganhou o Prémio Sagrada Família, que é atribuído pela família Torres no âmbito do mestrado integrado em Teologia da Católica, precisamente por esta dissertação do primado da graça de Deus em São Tomás de Aquino. Portanto, também foi muito bonito toda a abordagem da graça de Deus e da primazia de Deus na nossa vida, e também a abordagem que fez do papel dos sacerdotes de santificar através dos sacramentos, de ensinar, falou-nos do estudo, da catequese, da doutrina, e também nos falou do seu governo pastoral, não é? Dos objetivos pastorais que tem, dos desafios da paróquia, do facto de ele percorrer Aveiras para conhecer pessoas, para se dar a conhecer, e o que ele reza também pelos seus paroquianos. E também nos convidou, de alguma forma, não é, implícita, a ler aquele livro que é uma entrevista ao Papa João Paulo II, que se chama Dom e Mistério. Portanto, também pode ficar aqui esta ideia de que é um livro que vale a pena ler, e de facto foi um privilégio termos aqui o Padre Tomás Castelo Branco a falar-nos do Sacramento da Ordem. Como nós alternamos sacramentos e virtudes, antes do Sacramento da Ordem tivemos a virtude da fortaleza, que é uma virtude cardeal, é um dom do Espírito Santo, ou seja, é uma ajuda especial que aperfeiçoa e facilita os atos da própria virtude, e que nos ajudou também esta reflexão a vermos as duas vertentes da virtude, não é? Por um lado a paciência, que está em estreita ligação com a perseverança, não é? Essa persistência no exercício de obras boas, apesar das dificuldades, do cansaço, não é? A fidelidade deve passar pela prova mais exigente, que é a da duração. E depois falámos da outra vertente, que é a magnanimidade, não é? Essa grandeza de ânimo, essa prontidão para decidir empreender obras virtuosas, excelentes, difíceis, dignas de honra. Depois falámos de uma estrutura humana de cabeça de gelo, para esse discernimento imparcial do que é que nos move, essa decisão firme de ser livre para nós depois podermos ser livres para... esse braço de ferro, não é? Não nos determos perante as dificuldades, e esse coração de fogo como o de Cristo, não é? Mente aberta para amar com um coração grande, inteiramente, onde caibam todas as pessoas, como o coração de Cristo. Portanto, cabeça de gelo, braço de ferro e coração de fogo.
E também falámos um bocadinho do voluntarismo, não é? Porque a ideia não é nós sermos heróis, por isso é que também o título era Dar Mais Sem Ser Heróis. Somos super normais e isso é corajoso assumir isso, porque nós, na sociedade em que vivemos, às vezes idealizamos determinados objetivos e ficamos frustradas porque não os conseguimos cumprir e vemos que não estamos ao nível do que consideramos como obrigatório. E a lógica de Deus é muito diferente da nossa, não é? A lógica de Deus é desde recomeçar a aprender a ser humildes, não é? E termos essa ousadia de dar um pouco mais sem ousarmos a ser heróis. Hoje temos outro desafio que é a virtude da temperança, não é? A quarta das virtudes cardeais, não é? Falámos da prudência, da justiça, da fortaleza e agora a temperança. E a temperança é a virtude moral que modera a nossa atração aos prazeres e nos dá esse equilíbrio no uso dos bens, não é? Assegura-nos um domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos nos limites da honestidade. Isto parece assim zen, mas a verdade é que nos dá muito equilíbrio, não é? Orienta-nos para o bem, de acordo também com a consciência de que somos atraídas pelas coisas da terra, como todas as outras pessoas, não é? Mas vamos nos modelando, vamos nos nivelando para uma sã discrição que não se deixa arrastar pelas paixões do coração, não é? Pelos impulsos. Dizemos o que pensamos, mas pensamos o que dizemos. Isto tem muito de temperança, não é? Porque às vezes nós sentimos atraídas impulsivamente por alguma coisa física, por alguma... Já vamos falar aqui de vários exemplos, mas a temperança ajuda-nos a distinguir o que é razoável, o que é que requer uma utilização equilibrada dos sentidos, do tempo, do dinheiro, dos esforços, de acordo com o que é um critério reto e verdadeiro. E no outro dia eu tenho estado a pensar neste tema e o facto de ter convidados leva-me a pensar no tema durante um mês, não é? Porque já não faço o meu ritmo quinzenal. E no outro dia ia na autoestrada e havia um cartaz que dizia sem pressa, sem álcool e sem telemóvel. Eu pensei, isto é ótimo para a temperança. Um bocadinho superficial, mas também é muito por aí, não é? Sem pressa, com pausa, mas sem atrasos, não é? Sem álcool, não é preciso a pessoa exagerar. Claro que um bocadinho de álcool faz bem para alegrar o ânimo, mas nada que nos tire da nossa idoneidade, da nossa lucidez, não é? Como seres humanos, nós somos seres humanos, não é? Não nos podemos tratar como animais irracionais. E sem telemóvel também percebemos a conduzir, é bom que não levemos o telemóvel. E isto deu-me assim algumas luzes para aprofundarmos na temperança. E começava aqui com a moderação, não é? Temos aqui esta rapariga que esperneia, estou mesmo a imaginar uma criança a espernear, porque de facto não há moderação nesta fase da vida e nós precisamos desta harmonia interior que nos leva a escolher o bem e a sermos consequentes com essa escolha, não é? Para aprendermos a desfrutar do bem com liberdade, sem permitir que as coisas nos escravizem ou nos dominem. E o Papa Francisco diz que a temperança é o sentido da medida. Isto tem muita sabedoria, não é? Permite-nos não perder na vida o norte, que aponta para Deus. E para isso sermos consequentes nas ações concretas, tendo em vista esse fim claro da nossa vida, que é alcançarmos o céu, que é sermos felizes e que não é garantirmos um certo conforto, um certo conjunto de bens, um certo domínio sobre as coisas, não é? A ideia é nós responsabilizarmos pela nossa própria vida, de tal modo que utilizamos bem aquilo que possuímos ao serviço de Deus e dos outros. E não se trata apenas de não prejudicar as outras pessoas, mas procurar ativamente o bem dos outros, não é? Não se trata de não gastar dinheiro, trata-se de perceber como é que eu posso governar aquilo que me é dado, administrar os meus talentos, o meu dinheiro, os meus bens, para o bem das outras pessoas, não é? Em função dos outros, para nós realmente sermos pessoas que estão nessa harmonia interior. E voltamos aqui à medida, porque nós estamos numa sociedade de consumo em que torna difícil distinguir o que é necessário do que são caprichos e tendências desordenadas, não é? E o discernimento é muito difícil porque não é quantitativo. Se eu dissesse um cristão coerente só pode gastar 5 euros por dia, pronto, todos nós já sabíamos, para ser coerente são 5 euros, mas de facto não é disso que se trata, é uma questão de coração, não é? Uma vez tive uma conversa com um colega de trabalho e disse, vocês, a pobreza, mas depois mexem imenso dinheiro.
Mas eu disse-lhe, é pobreza de espírito, não é uma questão quantitativa, é uma questão de distanciamento, que o meu coração não fica pegado àquela posse, não é? É preciso nós aprendermos a manusear as coisas sem nos apoderarmos delas, porque sabemos que o que nós nos queremos apoderar é do céu, e é de conquistar o céu em cada dia, não é? E compensa o esforço em desfrutar daquilo que nós temos sem nos queixarmos com o que nos falta, não é? Que o gozo contribua para darmos glória a Deus e para fazer o bem. E aqui está muito relacionada também a liberdade interior, porque nós às vezes tendemos a identificar a obrigação com a coação e percebemos a ideia do dever como uma perda de liberdade. Isso é um erro no nosso desenvolvimento emocional e às vezes ficamos presas a isso, não é? Parece que estamos interiormente irtas e não conseguimos assumir de modo agradável aquilo que temos para fazer em cada dia, não é? E o grau de liberdade a que somos chamadas é muito maior, é de quem não está a fazer o que quer, mas está a amar aquilo que deve fazer, não é? Não faço o que quero, sou uma descontrolada, apetece-me isto, vou para ali, não, eu percebo o que é que Deus me pede e eu amo aquilo que devo fazer, isso dá-me um gozo interior que é inexplicável, que é imedível, não é? Que é esta verdadeira medida, não é? Eu ser conquistadora da minha liberdade interior, do que realmente é o que me leva ao céu. E para isso é preciso um certo equilíbrio, não é? E pensando também que é importante nós aprendermos a gozar das coisas da vida, a desfrutar do bem, mas não ver isso como um objetivo de vida, porque senão nós invertemos a ordem das coisas, não é? É bom, dizia São Tomás, que o gozo é o que segue às atividades boas e apetecíveis, mas a perspectiva do prazer não é um critério seguro de orientação moral. Se o prazer se procura por si mesmo, converte-se numa força que é destruidora e que é contraditória, porque nós vamos perdendo a sensibilidade para o que é bom porque somos insaciáveis, não é? As coisas, as adições, é isso, não é? A pessoa sempre quer uma sensação mais intensa, mais forte, mais monopolizadora do nosso interior, que no fundo perdemos a racionalidade, não é? E desvinculamos-nos do conteúdo, do valor pessoal daquilo que estamos a fazer. Depois também a honestidade, não é? A honestidade está muito relacionada com a honra e com o amor. Honesto significa ser digno de honra e de amor. E nós queremos este olhar límpido, digno de honra, sobretudo pela nossa beleza espiritual. E isso tem muito de profundidade, não é? Porque o nosso comportamento, os nossos atos estão bem proporcionados segundo a luz da nossa razão. E a beleza espiritual opõe-se aos prazeres desenfreados, aos prazeres que nos aproximam mais dos animais do que das pessoas, não é? E esta sensibilidade pelo que é espiritualmente belo, assim como a repugnância pelas coisas que são dúbias, pelas coisas que nos inferiorizam como seres humanos, não é? Prepara-nos para a virtude da temperança, porque além de ser mais do que a simples honestidade, porque nos impõe os comportamentos pelos quais nós não somos levados através da simples sensibilidade, mas eleva-nos ao nível da graça de Deus, eleva-nos ao nível do verdadeiro bem. Portanto, aqui percebermos realmente como é que nós, ao princípio eu pus aqui uns olhos, não é? Como é que nós olhamos as outras pessoas como dignas de honra, do nosso amor, como é que nós identificamos primeiro aquilo que nos une às outras pessoas, em detrimento daquilo que nos separa, não é? Porque estamos numa sociedade que privilegia aquilo que separa, privilegia falar dos outros e às vezes não valoriza tanto aquilo que nos une. Depois a elegância, que também está relacionada, quando temos aqui a nossa rainha mãe, elegância vem do saber escolher, saber eleger, não é? E também a temperança está muito relacionada com isso, não é? Não é que nós, por sermos cristãs e podemos viver a temperança, temos que ter determinados padrões de forma de vestir, mas de facto temos que saber escolher para que a harmonia exterior seja de acordo com a harmonia interior que temos dentro, não é? E aqui também vermos realmente se nós também aplicamos a temperança a esta noção de elegância. Depois voltamos aqui ao tema do prazer, porque às vezes nós ficamos realmente deseducadas nos nossos afetos e às vezes também podemos olhar para os sentimentos com desconfiança, mas os sentimentos são muito bons, a questão aqui é nós tentarmos orientar e educar a nossa afetividade para purificarmos os sentimentos na medida em que os podemos orientar
em direção a Deus, em direção aos outros, em direção ao bem a que somos chamadas. Portanto, há uma boa educação sentimental que nos leva a desfrutar fazendo o bem e em não gostar de fazer o mal, não é? Isto que é próprio da nossa estrutura humana, que é fazer o bem e evitar o mal. Nós às vezes é com a atração das coisas, com esse desejo de desfrutar de coisas que nos inferiorizam, é que perdemos um bocadinho a noção do que é bom e do que é mau, do que é que nos aproxima de Deus, do que é que nos aproxima dos outros e do que é que nos inferioriza enquanto pessoas. Portanto, aqui pedirmos a Deus também esta medida, não é? Todas estas virtudes, se nós pedimos a Deus, já é meio caminho andado para que a coisa corra bem. E é isso também muito o que nós queremos com estas sessões do passo a passo, é aproximar-nos de Deus mendigando a cada uma destas virtudes, cada uma destas características, para sermos pessoas de bem, que fazem o bem e que amam fazer o bem. Depois voltamos aqui ao tema da atração, porque os bens atraem muito e às vezes dificultam a nossa liberdade interior. E temos também a possibilidade de pedir a Deus que afaste de nós o que nos afasta dele, não é? E há um critério muito claro, que é cortar decididamente com aquilo que seja ocasião próxima ou que nos aproxime de fazer o mal, não é? Se eu sei que estar com aquela pessoa, a ter aquelas conversas, naquele contexto, a ver aquele filme, me vai fazer ofender a Deus, não vale a pena colocar-me nessas circunstâncias, com essas pessoas, com essas conversas, não é? Se eu sei que se durmo mal, se como mal, se bebo muito, se exagero nas minhas manifestações de afeto, fico uma pessoa mais fragilizada e mais tendo a fazer o mal, não vale a pena ir por aí, não é? Também sermos sensatas connosco próprias, não é? Assim como nós, ao educar os mais novos, sabemos perfeitamente os limites que lhes impomos ou que lhes propomos a partir de certa idade, também nós próprios precisamos dessa educação e desses limites e dessa capacidade de discernimento, que se pede também a Deus na oração, não é? Pensar realmente que é uma proposta que nós podemos aceitar, que é fruto do amor de Deus, que quer que sejamos livres, não é? E pensando aqui que Deus quis correr o risco da nossa liberdade, porque Deus podia nos obrigar a fazer o bem. Às vezes há pessoas que fazem esta pergunta: porquê é que Deus não me obriga a fazer o bem? Eu fazia de livre vontade, mas a questão é que Deus não quer apresentá-lo como inevitável, fruto de um destino já desenhado. Deus prefere correr o risco da nossa liberdade e que nós escolhamos o bem com todas as consequências e que não fiquemos no chão quando escolhemos o mal, não é? Voltemos a levantar-nos de cada vez que escolhemos o mal para voltarmos a dizer a Deus que queremos escolher o bem na nossa vida. Depois aqui outro tema que é muito relacionado também com a nossa cultura, que é a curiosidade, porque nós às vezes vivemos voltadas para fora com os sentidos internos e externos descontrolados e dominados pela curiosidade e dependentes, não é? Podemos até pensar pendentes, mas também dependentes do que nos chega, das notificações, vamos perdendo a sensibilidade para o que é mais espiritual e incapacitamos até para ter uma vida de contemplação da beleza, da natureza, do bem que está à nossa volta, das características das outras pessoas, do bem que Deus nos faz, desses benefícios que nós desconhecemos, mas que agradecemos, não é? E que nós não sejamos pessoas dominadas pelas notificações e pelo que se diz e pelo que se fala e pela vida dos outros, não é? Que nunca nos digam: eu não te conto porque já sei que tu vais contar. Isso é uma pena, não é? Porque é bom nós guardarmos coisas que nos contam sem contar a ninguém, fica entre nós e Deus e aquela pessoa, e há uma descrição boa que nos prepara também para não ficarmos dependentes destas notícias, destas notificações, destas sensações que no fundo nos tornam insaciáveis nesta linha, não é? E é isso que nós também não queremos. Portanto, eu agora se calhar vou interromper aqui, já é um clássico, não é? Interromper aqui a gravação e voltamos a entrar todas no mesmo link para retomarmos a nossa sessão, está bem?